Hello DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Para o vídeo de hoje eu trouxe um material bem diferente para vocês que eu já criei três ideias, não, são duas ideias, reaproveitando grades de ventilador, aquelas grades que geralmente o ventilador quebra, a gente joga fora, mas é isso, elas ficaram bem legais, você pode decorar a casa, ficaram bem diferentes. Espero que vocês gostem, já deixa o like para me ajudar com a divulgação e mais pessoas verem essas ideias também. Se for novo aqui no canal, já se inscreve no botãozinho vermelho, ativa o sininho do lado para ser avisado quando sair vídeo novo e criativo por aqui, e me segue lá no Instagram para ver spoilers, novidades e outros vídeos que não tem aqui no canal. E vem comigo para conferir essas ideias que ficaram muito legais. Para fazer essa primeira ideia, eu usei 2 grades de ventilador feitas de metal com o mesmo tamanho e como vocês podem ver aí, antes mesmo de eu começar o mic já queria atenção. Usei também uma base de bolo de MDF, daquelas fininhas, sabe? E eu usei uma que eu já tinha comprado há muito tempo atrás, estava guardado aqui. E ela é um pouquinho menor que esse círculo maior do meio, sabe? Então eu separei essa base de MDF e comecei pintando com tinta spray preta as 2 grades de ventilador. Elas já eram pretas, mas eu percebi que tinham algumas partes ali que não estavam pintadas, acho que foi mal pintada, sabe? E como elas já estavam velhas, eu tive que retocar também tanto a parte de dentro quanto a parte de fora. Então eu esperei a tinta secar bem e depois pintei a base de MDF com a mesma cor, mas dessa vez eu usei a tinta chalk, porque não precisa passar nenhum primer antes de preparar a peça, eu posso pintar diretamente com ela, porque se fosse outro tipo de tinta, como a tinta acrílica, eu ia ter que passar uma base ou um primer antes, para deixar preparado para poder pintar depois. Então eu gosto de usar esse tipo de tinta porque agiliza mais o processo e é muito mais prático, né? Então eu pintei os 2 lados dessa base e esperei secar. E eu tô usando um pincel, mas pode pintar também usando um rolinho. Para fazer os pés desse móvel, na verdade, eu já usei os pezinhos prontos, que são esses 3 feitos de metal. Eu comprei um conjunto com 4 pés e decidi usar só 3 para fazer essa ideia. Eu já estava guardando aqui para outra, mas decidi usar agora. Então, ele é bem resistente, né? E aí eu posicionei ali na tábua, já tinha medido certinho o lugar que cada uma iria ficar e fui só marcando o pontinho certinho ali de cada parafuso, as marcações certinhas para poder furar. E aí sim eu vim furando usando uma broca grossa, porque eu vou usar parafusos com porcas, justamente porque é uma madeira fininha, então não tem como só parafusar, eu preciso fixar e colocar a porca do outro lado para travar esses parafusos. Então, depois de fazer todos os furos, eu encaixei os parafusos ali do outro lado, né, que é a parte que vai ficar virada para cima. Coloquei os 3 parafusos, encaixei o pezinho ali, colocando um parafuso certinho em cada furo. E aí sim, fui segurando e com a outra mão fui colocando as porcas e apertei bem, deixei bem certinho já. E aí, repeti o mesmo processo com os outros pezinhos, colocando os parafusos de um lado e os pezinhos do outro e apertando com as porcas. Aí, eu tô usando esses tipos de pezinhos, mas vocês podem usar outros tipos também. Podem ser aqueles pezinhos palitos de madeira que eu sempre uso aqui em outros vídeos. Você pode fazer também reaproveitando sobras de madeira, ripas ou até mesmo cabos de vassoura. E eu vou deixar o link desses pezinhos de onde eu comprei aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois de fixar os 3 pezinhos, essa base ficou desse jeito. Então, eu vim retocando ali, pintando os parafusos para eles ficarem com a mesma cor da base mesmo. Mas depois eu acabei pintando toda essa parte de cima novamente, porque acabou ficando um pouquinho manchada ali no meio. Então, eu pintei toda essa parte de cima, a parte de baixo não precisa pintar ali, porque os parafusos vão ficar escondidos.
Depois eu posicionei uma das duas grades de ventilador, deixei bem centralizadas ali em cima dessa base de MDF e reaproveitei os 4 furos que tinham ali que encaixa a pecinha de plástico. Então eu fui encaixando a broca ali nos 4 furos para marcar onde eu tinha que furar a base de MDF. Então eu só fiz uma marcaçãozinha ali para depois retirar a grade e furar certinho. E aí sim, eu posicionei a grade novamente no mesmo lugar e usei também parafusos com porcas, mas dessa vez eu precisei de parafusos bem maiores, porque fica um espaço ali no meio, porque essa parte do meio da grade não encosta na base de MDF. Então, eu só apertei um pouquinho ali para a pontinha do parafuso aparecer embaixo da tábua de MDF da base e fui prendendo com as porcas. Pro tampo, eu usei essa base de MDF que eu já tinha aqui, usei em várias mesinhas que eu já fiz, acho que já fiz umas 3 mesinhas diferentes. Então, eu posicionei a outra grade de ventilador em cima, deixei bem centralizado e, por incrível que pareça, era exatamente do tamanho que eu precisava. Deu certinho, nem precisei comprar outro ou fazer outra, até porque eu nem tinha uma tábua com essa largura. Então, eu apertei ali a grade do ventilador, porque essa parte era um pouquinho mais maleável, até encostar na tábua, porque o meio também não encostava, e fixei com 4 parafusos pequenininhos. E aí sim, posicionei a base de baixo ali ao contrário de ponta cabeça, deixei bem alinhada as partes das grades, sabe? Um ferrinho em cima do outro ali, certinho. E para prender essas duas partes das grades, eu usei abraçadeiras de nylon. Eu usei pretas, mas você pode usar transparente e depois pintar com um pouquinho de tinta spray também, se você não encontrar. Eu comprei um pacotinho que vinha com 100 e usei em torno de 20, mais ou menos. Então, eu passei ali por dentro, puxei, deixei bem travadinho, bem fixo. E eu deixei a pontinha virada para dentro. E aí sim, eu cortei o excesso bem rente ali com a tesoura. Então, essas pontinhas vão ficar escondidas ali pra dentro pro acabamento ficar mais legal, mais bonito. E eu fui fixando elas na diagonal, tipo, pra prender mesmo e a grade do ventilador não ficar indo de um lado pro outro. Não sei se deu pra entender ali. Então, eu coloquei ali, deixei bem presinho. E eu fui colocando, deixando um espaço de 2 grades entre a outra. Então, eu prendi 2 juntas ali. Deixei 2 sem a abraçadeira e prendi ali na terceira. Fui fazendo isso de 3 em 3, até deixar tudo bem fixo e ficar bem preso. E rapidinho a minha mesinha lateral já ficou pronta. Ela ficou com um design bem diferente, bem futurístico e combinou direitinho com esse modelo de cadeira e com a decoração preta e cinza. Depois eu gostei tanto que eu até coloquei outra cadeira do outro lado da mesa e eu achei que ficou ótimo. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa ideia e se combinou aí com esse cenário, com esse cantinho. Olhando assim, parece até aquelas mesas caríssimas que a gente só vê no Pinterest, sabe? De lojas de designs caros. Mas foi feita reaproveitando 2 grades de ventilador, acredite se quiser. Eu adorei o resultado e com certeza eu quero usar ainda mais quando eu tiver uma varanda para deixar tudo bonitinho assim. Para essa ideia, eu reaproveitei apenas uma grade de ventilador, que inclusive tinha uma parte ali de cima tava faltando um pedacinho do ferro, mas não tem problema, porque eu vou dar um jeito nisso. Então, eu comecei pensando ali um jeito de como eu ia criar essa ideia. Comecei cortando ali do lado de fora desse círculo aí médio, né? Com um alicate para ver se ia dar certo mesmo que eu tinha em mente. E aí eu fui cortando, apertei ali para baixar, ficar um sim, um não, sabe? E vi que não ia dar muito certo, então eu percebi que eu ia ter que tirar toda essa parte do círculo médio fora, toda essa parte de fora. Então, eu fui posicionando o alicate dentro desse círculo ali, deixei bem rente ali e fui cortando todos os ferrinhos. No começo tava mais difícil, eu tava apertando ele, colocando muita força para poder cortar. E depois eu percebi que eu tinha que posicionar o alicate
até o final, sabe? Eu tava posicionando o ferrinho no meio do alicate. Então, eu encaixei o alicate até a parte final ali do corte dele. E aí, eu cortei com muito mais facilidade. Aí, foi bem rapidinho. Mas eu acho que talvez isso dependa do seu alicate, né? Se ele tiver um pouquinho mais cego, tiver um pouquinho mais afiado. Mas eu consegui cortar de boa e fui retirando toda essa parte maior aí, essa parte de fora. Porque a gente vai usar só essa parte do meio do círculo médio. E depois de cortar, ficou desse jeito. Nós vamos usar apenas essa parte do meio para criar essa ideia. Então, usando uma régua, eu fui medindo ali na ponta do ferrinho e marquei 3,5 cm. Aí, eu marquei em um ferrinho, pulei o outro e marquei no outro. Então, eu fui marcando um sim e um não, para deixar um com um tamanho normal e o outro com 3,5 cm a menos. E fui fazendo isso até contornar esse círculo todinho. Depois foi só cortar com o alicate nessa marcação que eu tinha feito. Então, eu fui cortando um, deixei o outro maior, fui cortando o outro, apenas nessas marcações, tomando cuidado ali para não cortar errado, porque senão vai ficar um grande, dois pequenos, sabe? Tem que ficar cada um com um tamanho diferente, intercalando. E depois de cortar, ficou desse jeito. E como tinham vários ferrinhos ali que estavam tortos, eu fui ajeitando ali, puxando um pouquinho pro lado, desentortando com um alicate também. E aí eu peguei um espelho redondo que eu já tinha aqui em casa, que eu tinha comprado e pedido pra cortar no tamanho que eu precisava. Então tava guardado aqui, posicionei ele e era do tamanho que eu precisava. Então, se você não tiver um espelho, você pode ir numa vidraçaria e pedir pra cortar um do tamanho que você quer, seja com 20, 25, 30 centímetros, depende do tamanho que você quer ir para fazer a sua ideia. Esse, por exemplo, tem 21 centímetros e meio e eu levei um espelho de casa e pedi para cortar com vários tamanhos diferentes, por isso que sobrou esse. E aí eu peguei uma tábua de MDF de 6 milímetros, porque não podia ser uma tábua grossa, contornei o espelho e aí fui fazendo uma marcação um pouquinho menor ali, porque eu queria cortar uma tábua um pouco menor que o espelho para não aparecer em volta. Então, eu fui fazendo uma bordinha ali com mais ou menos meio centímetro menor, sabe? E aí, depois, cortei com a serra tico-tico. Aí, eu cortei em casa porque eu já tinha a tábua de 6 milímetros e a serra tico-tico. Mas se você já tiver a tábua, pode levar em um carpinteiro, em uma marcenaria e pedir para cortar redondinho do tamanho que você precisa. Ou você pode ir lá e comprar. Aí, eles já vão perguntar o tamanho, já vão cortar certinho para você e vender a tábua prontinha. Depois ajeitei ali onde não ficou muito redondo, mas não precisava ficar perfeitinho. E aí sim, fui lixando com a lixa na mão mesmo, mas pode usar uma lixadeira, só para retirar as rebarbas ali, acertar para ficar um pouquinho mais redondo. E aí, como essas grades, esses ferrinhos estavam levantados para cima, não sei se dá para perceber, mas eles não estão retinhos na mesa, eles ficam inclinados ali e vão levantando as pontas. Eu achei melhor deixar eles bem retinhos, então eu fui desentortando ali essas partes que iam entortando na ponta, sabe? Eu fui arretando ali e fui fazendo isso primeiro com os grandes, porque eu conseguia fazer sem usar o alicate. E depois, com os menores, eu fui ajeitando com o alicate, até
todos os ferrinhos ficarem retos. Aí eu decidi deixar todos eles retinhos, mas se você quiser pode deixar assim, com esse design, com as pontinhas entortando, sabe? Porque elas estão todas iguais, então dos dois jeitos vai dar certo. Mas eu optei por deixar todos retinhos. Depois de desentortar todos, eu peguei a base de MDF de 6mm, posicionei ali na mesa e virei ali deixando essa parte de ferro bem centralizada. E aí eu reaproveitei esses 4 furinhos que já tinham na base do ventilador e parafusei. Para isso eu usei parafusos bem pequenininhos, parafusos menores, sabe? Minúsculos, que é para não passar a pontinha dos parafusos do outro lado da madeira, afinal só tem 6mm, então tinha que ser um parafuso menor que isso, sabe? E aí, para colar o espelho, eu usei uma cola instantânea número 3, que ela é bem forte, coloquei bastante cola ali, e colei o espelho bem centralizado. Então, como a tábua é um pouquinho menor, vai ficar com uma bordinha em volta do espelho ali faltando, sabe? Um espacinho em volta. E para pendurar na parede, eu usei esse triângulo que é próprio para pendurar quadros. E como não dava para colocar um preguinho ali, porque a madeira é fininha, eu passei bastante cola na madeira ali na parte de trás, né, na base, e coloquei mais cola por cima. Então eu passei a cola, coloquei a pecinha de metal e aí enchi de cola por cima. E acredite se quiser, fica bem firme. Eu sempre faço isso em todos os espelhos e nunca caiu da parede, pode confiar. E se você não encontrar esse triângulo, você pode usar também um lacre de latinha, é só inclinar um pouquinho ele, que também dá certo, aí é só colar do mesmo jeito. Para fazer um acabamento em volta do espelho, eu usei o cordão de São Francisco, que você encontra em armarinhos, tem várias cores, várias espessuras. Eu peguei um pouquinho mais grosso, um médio, que eu já tinha aqui em casa, e a cor não vai fazer muita diferença porque eu vou pintar depois. Então eu fui colando usando a cola instantânea também, porque eu tentei com a cola quente, mas ele colava e depois eu puxava e a cola ia soltando, sabe? Então eu passei a cola instantânea no espelho e fui colando ali em volta para fazer esse acabamento em volta do espelho. Depois foi só cortar o excesso da corda e eu colei ela ali embaixo, escondidinha, sabe? Porque ela começa a abrir a pontinha. Então eu passei cola ali embaixo, atrás do espelho, e fui empurrando ali para ficar bem escondido e com acabamento melhor. Para pintar, eu isolei o espelho ali colando um papel do mesmo tamanho com fita dupla face, mas pode ser fita crepe também. E aí pintei tudo com uma base branca que funciona como um primer. Eu pintei tanto o ferrinho quanto o cordão de São Francisco. E aí pintei a parte de trás também da mesma forma. Depois que secou, eu pintei com uma tinta spray na cor dourada, mas você pode usar rose gold ou outra cor que você preferir. Depois que a tinta secou muito bem, eu retirei o papel do espelho e para limpar os borrões que ficam ali em volta do papel no espelho, eu molhei um cotonete no thinner, fui limpando os cantinhos e saiu tudo. E o meu espelho Sunburst, reaproveitando uma grade de ventilador, ficou assim. Nem dá para acreditar que aquela grade velha de ventilador se transformou nesse espelho lindo e chique, né? E o melhor de tudo é que não parece nem um pouquinho que era
uma grade de ventilador, porque a outra mesa que eu fiz ficou lembrando um pouquinho ainda o formato dele, mas esse tá super diferente. Eu adoro esse modelo de espelho, eu acho lindo. Inclusive, eu já ensinei a fazer um usando palitos de churrasco que eu tenho até hoje no meu quarto e é a coisa mais linda. E aí, o que você achou dessa ideia? Ficou legal ou não? Eu quero saber o que vocês acharam dessas duas ideias. Eu confesso que a mesa ficou bem diferente. Pra mim fica tipo uma vibe, como é que chama? Nave espacial. Fica bem futurístico por causa do formato das grades juntas. Inclusive, você pode até decorar dentro, colocar plantas artificiais, alguma coisa assim. Ou fazer de alguma forma com que, retirando a tampa, dê pra guardar coisas ali dentro. Só que como é vazado, pode cair, né? Então é mais pra colocar alguns itens de decoração, uma luminária, alguma coisa assim. Dá pra criar ainda em cima dessa ideia. E o espelho eu achei uma ideia muito legal. E essas duas foram criadas pelo Everton, meu marido criativo maravilhoso. Faz tempo que a gente tá com essas grades, tentando pensar em alguma coisa, só que a gente pensava, achava que não ia ficar muito legal. E dessa vez a gente decidiu fazer e colocar em prática. E eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também. Então me contem qual dessas duas vocês gostaram mais. E se vocês querem mais ideias com esse material ou com algum tipo de material diferente, me deem sugestões aqui embaixo de materiais e ideias que vocês querem aprender aqui no canal, beleza? Vou ficando por aqui, um super beijão pra vocês e fui, tchau, até a próxima!